Gênesis, capítulo 1. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo o que se vê e tudo o que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Deus disse: luz. E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão, e chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, primeiro dia. Deus disse: firmamento, haja separação entre as águas no meio das águas. Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam abaixo do firmamento das que estavam acima dele. E assim se fez. E deu ao firmamento o nome céu. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, segundo dia. Deus disse: separem-se, águas debaixo do céu, juntem-se num só lugar. Apareça o continente. E assim se fez. E ao continente Deus chamou terra, e chamou oceano as águas que haviam se juntado. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse: terra, cubra-se de vegetação. Produza todo tipo de planta com semente, todo tipo de árvore frutífera. E assim se fez. A terra produziu plantas que continham semente de todo tipo, e árvores frutíferas de todas as variedades. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, terceiro dia. E Deus disse: astros, apareçam. Brilhem no firmamento do céu. Separem o dia da noite. Distingam-se as estações, os dias e os anos. Astros no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes astros, o maior para tomar conta do dia e o menor para tomar conta da noite. E fez as estrelas. Deus as distribuiu pelo firmamento celeste para iluminar a terra, para reger o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quarto dia. Deus disse: oceano, encha-se de peixes e de toda espécie de vida marinha. Pássaros, voem pelo firmamento acima da terra. Deus criou as enormes baleias, todos os seres vivos que fervilham em grande quantidade nas águas, e todas as espécies de pássaros. Deus viu que tudo aquilo era bom, e então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham os oceanos. Pássaros, reproduzam-se na terra. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quinto dia. Deus disse: terra, produza vida de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens de toda espécie. E assim se fez. Animais selvagens de toda espécie, gado de toda espécie, todo tipo de répteis e insetos. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos. Criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea, e então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando,
Sejam responsáveis pelos peixes no mar e pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Depois, Deus disse: Dei a vocês todo tipo de planta com sementes sobre a terra, e todo tipo de árvore frutífera. É para que se alimentem deles. Para todos os animais e pássaros, tudo o que se move sobre a terra e respira, dou tudo que cresce na terra por alimento. E assim se fez. Deus olhou para todas as coisas que havia feito. Tudo era tão bom, tudo era ótimo. Foi-se a tarde, foi-se a manhã. Sexto dia. Gênesis, capítulo 2. O céu e a terra foram assim concluídos, até os últimos detalhes. Quando chegou o sétimo dia, Deus havia terminado sua obra. No sétimo dia ele descansou de toda a sua obra. Deus abençoou o sétimo dia, fazendo dele um dia santificado, porque foi o dia em que ele descansou de sua obra, de toda a criação que ele havia feito. Essa é a história de como tudo começou, do céu e da terra, quando foram criados. Quando o Eterno fez o céu e a terra, antes mesmo que nascessem plantas ou arbustos, o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Toda a terra era irrigada por fontes subterrâneas. O Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. Então, o Eterno plantou um jardim no Éden, no lado leste, e ali pôs o homem que havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas e de todo tipo, que forneciam alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden corre um rio que irriga o jardim, e dali se divide em 4. O primeiro chama-se Pissom, e corre desde Avilá, lugar em que há ouro. O ouro dali é de excelente qualidade. O lugar também é conhecido por causa de uma resina de cheiro adocicado e das pedras de ônix. O segundo rio chama-se Gion e corre desde a terra de Cuxi. O terceiro chama-se Tigre e corre pelo leste da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Eterno levou o homem para o jardim do Éden, para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. E o Eterno ordenou ao homem: Você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não poderá comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá. E o Eterno disse: Não é bom que o homem fique sozinho. Farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Então o Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo e todos os pássaros do céu e levou-os ao homem para ver que nome ele daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. E o homem deu nome ao gado, aos pássaros do céu e aos animais selvagens. Mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companheira. O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne. O Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher. Então, apresentou-a ao homem. E o homem disse: Até que enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe
e unir-se à sua esposa. E os dois se tornarão uma carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Gênesis, capítulo 3. A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher: Será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu: Claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse: não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher: Vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido. Ele também comeu. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Então, costuraram umas roupas provisórias, feitas de folhas de figueira. Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher se esconderam entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno. Mas o Eterno chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu: Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Então me escondi. E o Eterno disse: Quem disse que você está nu? Você comeu da árvore de que eu proibi de comer? O homem respondeu: A mulher que tu me deste para ser minha companheira, ela me deu do fruto da árvore. E sim, acabei comendo. Então o Eterno disse à mulher: O que foi que você fez? Ela respondeu: A serpente me enganou e acabei comendo. Então o Eterno disse à serpente: Por ter feito isso, você será amaldiçoada, mais que o gado e os animais selvagens. Amaldiçoada para rastejar e comer pó a vida toda. Declaro guerra entre você e a mulher, entre seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. E ele disse à mulher: Multiplicarei suas dores no parto. Você dará à luz seus filhos em meio a dores. Você vai querer agradar a seu marido, mas ele governará sobre você. E disse ao homem: Por ter dado ouvidos à mulher e comido da árvore de que eu o proibi de comer, não coma dessa árvore. Até mesmo a terra será amaldiçoada por sua causa. Tirar o alimento da terra será tão sofrido quanto o parto da mulher. Você sofrerá para trabalhar durante toda a sua vida. A terra produzirá espinhos e mato, e para você será penoso conseguir alimento. Você vai plantar, regar e colher. Vai suar na lavoura, de manhã cedo até bem tarde, até que você volte para a terra, morto e enterrado. Você começou como pó, e como pó também acabará. O homem conhecido como Adão deu o nome de Eva à sua esposa, porque ela foi a mãe de todos os que vivem. O Eterno fez roupas de couro para que Adão e sua mulher vestissem. E o Eterno disse: O homem tornou-se como um de nós.
capaz de conhecer todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E agora? E se ele comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre? Nunca! Isso não pode acontecer. Por isso o Eterno os expulsou do jardim do Éden e mandou-os trabalhar na terra, a mesma de que eles haviam sido feitos. Ele os tirou do jardim e deixou um anjo querubim de guarda no lado leste e uma espada de fogo se movendo de um lado para o outro, guardando o caminho que leva à árvore da vida. Gênesis, capítulo 4. Adão deitou-se com sua esposa Eva. Ela engravidou e teve Caim. E disse: tive um homem com a ajuda de Deus. Ela teve outro filho, Abel. Ele era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Caim apresentou ao Eterno uma oferta tirada da sua produção agrícola. Abel também apresentou uma oferta, mas tirou-a dos primeiros animais nascidos em seu rebanho, carne de primeira qualidade. O Eterno gostou de Abel e de sua oferta, mas Caim e a oferta que ele havia trazido não foram aprovados por Deus. Com isso, Caim ficou indignado e irritado. Mas o Eterno disse a Caim: por que toda essa indignação? Por que você está irritado? Se você agir de maneira correta, será aceito. Mas se não agir direito, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo. Está bem perto e pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o pecado. Caim discutiu com Abel numa ocasião em que estavam no campo. Caim partiu para cima do irmão e o matou. Então o Eterno disse a Caim: onde está seu irmão Abel? Caim respondeu: como posso saber? Por acaso sou o babá do meu irmão? O Eterno disse: veja o que você fez. A voz do sangue do seu irmão está chamando a mim da terra. Daqui por diante, você não vai tirar nada da terra a não ser maldição. Você será levado desta terra que se abriu para receber o sangue do seu irmão assassinado. Você vai cultivar a terra, mas ela não irá mais produzir como deveria. Você será um sem-teto a vaguear pela terra. Então Caim disse ao Eterno: esse castigo é demais para mim. Não posso aguentar. Está me mandando embora desta terra e nunca mais poderei olhar para ti. Virei um sem-teto, um andarilho, e quem me encontrar vai me matar. E o Eterno disse: não. Qualquer um que matar Caim será punido 7 vezes mais. O Eterno pôs um sinal em Caim para protegê-lo. Assim, quem o encontrasse não tentaria matá-lo. Caim retirou-se da presença do Eterno e saiu para o lado leste do Éden, vagando pelo mundo. Caim deitou-se com sua esposa. Ela engravidou e teve Enoque. Então Caim construiu uma cidade e chamou-a Enoque, em homenagem ao filho. Enoque foi pai de Irade. Irade foi pai de Meujael. Meujael foi pai de Metusael. Metusael foi pai de Lameque. Lameque casou-se com 2 mulheres, Ada e Zilá. Ada deu à luz Jabal, antepassado de todos os que moram em tendas e criam gado. Ele tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os que tocam lira e flauta. Zilá deu à luz Tubal-Caim, que se tornou fabricante de ferramentas de ferro e bronze. A irmã de Tubal-Caim chamava-se Naamá. Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam-me. Vocês 2 esposas de Lameque, escutem o que vou dizer. Matei um homem que me feriu, um jovem que me atacou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Adão deitou-se outra vez com sua esposa. Ela teve um filho que se chamou Sete. Então disse: Deus me deu outro filho no lugar de Abel que Caim matou.
E Sete teve um filho que se chamou Enos. Foi nessa época que as pessoas começaram a orar e a prestar culto ao Eterno. Gênesis, capítulo 5. Esta é a árvore genealógica da raça humana. Deus criou a raça humana à sua semelhança, com natureza semelhante à dele. Deus criou macho e fêmea e os abençoou, a raça humana como um todo. Aos 130 anos de idade, Adão teve um filho semelhante a ele, física e espiritualmente, e deu-lhe o nome de Sete. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 930 anos e depois morreu. Aos 105 anos de idade, Sete teve Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 912 anos e depois morreu. Aos 90 anos de idade, Enos teve Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 905 anos e depois morreu. Aos 70 anos de idade, Cainã teve Maalaleel. Depois do nascimento de Maalaleel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 910 anos e depois morreu. Aos 65 anos de idade, Maalaleel teve Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalaleel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 895 anos e depois morreu. Aos 162 anos de idade, Jared teve Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 962 anos e depois morreu. Aos 65 anos de idade, Enoque teve Matusalém. Enoque andava constantemente com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 365 anos. Enoque andava com Deus. Então, certo dia, ele simplesmente se foi, pois Deus o levou. Aos 187 anos de idade, Matusalém teve Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos e depois morreu. Aos 182 anos de idade, Lameque teve um filho e deu a ele o nome de Noé, dizendo: "Este vai nos dar descanso do difícil trabalho de cultivar a terra que Deus amaldiçoou." Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e depois morreu. Aos 500 anos de idade, Noé teve Sem, Cam e Jafé.